0557. Nosso outro assunto de agora é sobre o Robinho, o ex-jogador do Santos, né, e que também foi jogador lá na Itália. Ele volta aos tribunais. Hoje terá uma sessão criminal na Corte de Cassação italiana e será apreciado o último recurso do jogador, que é acusado de estupro coletivo na Itália. Ele já foi condenado em 2 instâncias por 9 anos de prisão, mas segue solto, segue em liberdade e tem esse novo episódio. Mas quem conversa conosco a respeito disso é o jurista, colunista aqui do UOL, o Walter Mairovich, já está comigo na tela. Olá, professor Mairovich, bom dia, feliz ano novo, um bom 22 para você. Obrigado, bom dia, Fabiola, feliz ano novo para você, para sua família e aos ouvintes também. Isso. Vamos lá, Robinho pode ser preso, pode terminar esse julgamento de hoje e ele terminar preso? Ou isso é impossível, professor Mairovich? Olha, o Robinho tem uma chance, não com relação ao mérito, quer dizer, ao estupro coletivo. E o brasileiro sabe bem do que eu vou falar. Ele vai jogar no quê? No vício processual, na nulidade processual. E por quê, Fabrício? Pelo seguinte, veja, a vítima era uma moça albanesa com visto de permanência já vencido na Itália, portanto, com medo de se socorrer da polícia. Mas ela venceu esse medo logo no dia seguinte e, dada a gravidade, ao trauma, a grande canalice feita. Bom, essa moça vai à polícia e a polícia imediatamente, veja, a polícia imediatamente sai em busca de todos os elementos possíveis e faz um levantamento e percebe que o Robinho todos os dias encontrava um certo e determinado amigo. O que a polícia faz? Com autorização do Ministério Público, é bom mencionar isso, e o Ministério Público integra a magistratura italiana, ao contrário daqui. A polícia vai e coloca um equipamento de espionagem, uma microespia, que capta imagens e voz. Bom, o Robinho entra nesse carro desse amigo e começa a mencionar o que aconteceu. Então, a polícia, ao vivo e em cores, começa a acompanhar tudo. E o que o Robinho fala? Com deboche, atenção, com deboche e rindor. O que ele fala? Ele conta em detalhes o acontecido. E veja, Fabiola, o caráter desse jogador, ou ex-jogador. Ele diz ter percebido, e esse é o ponto que ele quer anular, porque com essa prova ele está liquidado, e que prova que foi admitida em primeiro grau na Itália já é colegiado, em segundo grau em apelação, e agora vai para o último recurso na Corte de Cassação. Qual é o ponto? O Robinho diz que essa moça estava embriagada e a embriaguez dela estava quase no limite da coma alcoólica. Ela estava, então, sem discernimento para livre escolha de seu parceiro sexual, para livre escolha de qualquer coisa. Então, o que ele percebe essa situação? Fala dessa situação a um amigo, a polícia acompanhando. Fala dessa situação e diz, rindou, volto a frisar, rindou, que ele estava muito bem porque a polícia técnica, a polícia científica não iria encontrar no conduto vaginal, nas imediações, nenhum indicativo, nenhuma amostra de esperma dele. Por quê? Porque, aproveitando dessa situação dela, ele a obrigou a sexo oral. Então, ele ria no sentido de que, não, eu estou bem, porque não vai ter prova.
mal sabia que estava sendo gravado. O que ele quer é anular isso, para depois essa prova perder força e ficar em outras provas e até naquilo que ele vai dizer, que a versão da vítima contra a versão dele, tudo se passou dentro de uma saleta onde os músicos trocavam de roupa, na boate onde estavam. Bom, mas a chance dele, eu diria que de 0 a 10 é de -1. Então, a justiça italiana vai apreciar isso. A imprensa italiana já não dá bola nenhuma para um Robinho que nunca foi estrela lá, nunca foi um Ronaldo fenômeno, nunca foi um Adriano, nunca foi um Kaká. Vai dizer, é uma estrela de segunda grandeza e passou muito mal pelo futebol. Então, isso, na realidade, o que resta disso? É que todos civilizados estão, evidentemente, indignados com isso, com essa conduta e com esse crime, que é um estupro coletivo. É revoltante. Arrepia, né? Assim, né? Não, assim, eu até estava lendo o seu texto na coluna do professor Mairovich. Aliás, coloca aqui na tela também, para quem quiser acompanhar em texto essa história que o Mairovich estava nos contando. Está aqui na coluna dele, aqui no UOL. E ele justamente relatando esse caso. Eu tinha até separado esse trecho, mas aí o senhor contou, né? Como mulher, é tão revoltante a gente ouvir isso, sabe? Como é que ele se aproveita? E ele, nessa gravação, que foi divulgada, inclusive, pela imprensa, né? Foi divulgada, foi chocante a gravação dele divulgada, ele contando esse caso aí, ele falando, né, do sexo oral e que ele ejaculou na boca dela. É uma coisa absurda, né, professor Mairovich? E o que é revoltante é que um caso como esse, que acontece em outro país, a pessoa vem e foge para o Brasil e fica livre. É isso? É isso? Esse é o ponto que a gente está aqui estabelecendo, o quê? Uma revisão constitucional. Porque o que diz a Constituição? A Constituição diz, com todas as letras, num protecionismo estúpido e num protecionismo de criminoso, basta a gente atentar ao Robin, diz que o brasileiro nato, atenção, brasileiro nato, não pode ser extraditado. Quer dizer, o brasileiro fora do país pode fazer tudo. Traficar droga, estuprar, fazer tudo. Dar desfalque, roubar, fazer qualquer coisa e voltar para o Brasil. Ele não pode ser extraditado. Quais os outros países? Por exemplo, a Colômbia, que extradita narcotraficantes. Por exemplo, a Itália. Vamos ao caso concreto do Pisolato. Pisolato, ex-diretor, Fabíola, você lembra, do Banco do Brasil, envolvido em corrupção, nesse esquema todo de mensalão e etc. O que ele faz? Ele, que tinha a dupla cidadania, mas apanhando o passaporte do irmão para disfarçar o nome, foge para a Itália, pensando, imaginando que a Itália não daria a extradição para o Brasil. Mas veja o que acontece. Ele foi preso na Itália, o Brasil emite mandado internacional, a Europol, que é a polícia europeia, junto com a polícia italiana, localizam o Pisolato e ele é preso e se inicia o quê? A expulsão, já que o Brasil ainda não havia pedido a extradição. E qual a decisão da Itália? Falando, aqui, sim, nós protegemos também o nacional. Lá eles usam o critério do sangue, do ius sanguinis. Só que, olhando o Pisolato, ele nunca morou na Itália, ele nunca trabalhou na Itália. Então, se ele tem dupla cidadania, a cidadania prevalente é a brasileira. E mandaram o Pisolato para a cadeia no Brasil. Então, veja, isso é uma interpretação. O que a gente tem que fazer com a nossa Constituição? Mudar. E mais do que isso, e aí vai um outro ponto. Vamos ao Tratado de Cooperação Judiciária Criminal entre Brasil e Itália, que é um tratado de 1989. Fabíola, você está sentado? Você não vai cair da cadeira? Eu estou de pé, deixa eu pegar um banco, então. Mas então e se segure bem.
O que diz o artigo 1º? Atenção, o primeiro artigo desse tratado, no item 3. Primeiro, é um tratado de cooperação internacional, mas não pode, atenção para o não pode, nenhuma das partes poderão fazer o quê? Determinar a prisão, cumprir execução de prisão. O que quer dizer? Se a Itália mandar o mandato para cá, não vale nada, e vice-versa pelo decreto. Então, veja, por que essa proteção? Por quê? A quem favorece isso? Evidentemente que é o criminoso. E é o criminoso, um mau caráter, e o caso do Robinho, que é um criminoso, atenção, amoral. Amoral. Não é imoral, é amoral. E isso, então, precisa ser reformado, tudo mudado. Lembrando, e aí é que nós vamos ficar na torcida, na galera torcendo. Lembra, Fabiola, do Salvatore Cacciola, que era um sujeito que vivia de insight information, de informações privilegiadas do Banco Central, era um banqueiro italiano que estava pelo Brasil? Pois bem, ele fugiu para a Itália. E o que o Brasil fez? Expediu uma ordem internacional de prisão, porque ele estava condenado. O que fez a Europol e a Interpol? Colocou essa ordem no banco de dados para portos, aeroportos. E o Cacciola resolve sair da Itália para passar um final de semana em Monte Carlo, onde ele foi preso e entregue ao Brasil. Então, vamos torcer para o Robinho também dar uma derrapada e sair daqui e cumprir os 9 anos, que eu acho, atenção, pelo que conheço do processo, pelo que examinei, pelas provas e até pela repercussão, ele será mantida essa condenação e, se sair do Brasil, será preso. Vai ter que ficar preso, mas solto no Brasil. Professor Walter Mairovich, vamos aguardar. Esse julgamento está marcado para amanhã. A gente vai acompanhar aqui, professor Mairovich acompanhando conosco também. Mas muito obrigada por trazer essa análise e essa informação também sobre todos esses bastidores que envolve esse julgamento de hoje, desse recurso de Robinho. Muito obrigada e um bom ano e uma boa semana, professor.